estas informações aqui. Como que isso aqui foi transmitido? Nós temos os 10 mandamentos, as 10 tábuas, certo? Mas como que o conhecimento daqui foi transmitido para frente? E como que foi transmitido para cá? Porque nós não tínhamos um povo alfabetizado. Então ele era transmitido de maneira oral. Qual idioma? Novo Testamento e Antigo Testamento foram transmitidos de maneira oral em grego. Porque eles eram falados em aramaico e eram falados no idioma, não só o aramaico, mas tinham 3 idiomas. 2 idiomas e um dialeto na região. Falava-se esses idiomas, só que naquela época, qual é o idioma que você tinha que falar para ser bem entendido e interpretado no mundo todo? O grego. Qual é o idioma que nós falamos hoje? Para ser entendido e você ser uma pessoa do mundo. Você tem que falar inglês, que é a mesma coisa. Então, falava-se e aprendia grego para transmitir este conhecimento. Então, todo o conhecimento transmitido do Velho Testamento e do Novo Testamento foi transmitido de maneira oral. Somente um século depois de Cristo é que ele começou a ser escrito. Foram 120 anos depois de Cristo é que ele começou a ser grafado. E aí sim, a grafia vem em hebraico, em aramaico, arcaico, hebraico, aí sim em grego. Até aqui todo mundo na sequência. Então, você tinha o idioma transmitido assim, aos ensinamentos feitos desta forma, nesses idiomas e nesta linha. Agora a minha pergunta é, quando você transfere isso do grego, que o grego perde a sua potência, perde a sua raiz cultural devido à expansão do cristianismo. Todos sabemos, né, que a Igreja Católica, através das suas esqueci o termo que eles usavam, não da Santa Inquisição, mas da sequência lá, o grego, a cultura grega, ela foi sendo asfixiada e a linguagem grega também. Então ela deu lugar a uma língua importante. Qual língua? O latim. Então nós passamos desses idiomas todos para o grego e do grego para o latim. Até então, todas as missas católicas eram rezadas em latim. Se você fizesse qualquer tradução da Bíblia para outro idioma, você era queimado como herege. Isso aconteceu aqui. Quando Allan Kardec escreveu as primeiras obras, foram queimadas várias dessas obras em pilhas na Espanha, porque era considerado uma heresia. Tá? Então você era considerado herege. Aí nós temos a primeira Bíblia escrita em outro idioma que não o latim, sem que a pessoa que escreveu fosse queimada na fogueira, que foi a Bíblia alemã, escrita por Martinho Lutero, da Igreja Luterana. A partir desta tradução foram feitas todas as outras, porque era uma língua germânica. Só em 1968 é que o Brasil teve uma Bíblia cristã. Até então todas as nossas Bíblias eram protestantes, tá? Só por curiosidade. Só isso que são feito curiosidade. Então, imagine quanto de conhecimento daqui, por traduções equivocadas, foram perdidas. Por exemplo, por que nós temos o proibido falar com os mortos? Tradução livre, os mortos. Quem eram os mortos no judaísmo? Falado em aramaico, falado nos idiomas deles, os mortos eram os pobres, os mendigos. E aí você vem com a tradução dos mortos, ou seja, os espíritas têm nós temos esse alvo nas costas de não falar porque o que a gente faz é errado, não porque está na Bíblia, mas a tradução da Bíblia é literal, não é no conceito fundamental. Então por isso que nós temos esses problemas. Então esses são só critérios de curiosidade para vocês, tá? Agora sim o Evangelho.
publicado em 1864. Ele vem a ser o terceiro livro da codificação espírita. O que Kardec vem e resgata? Kardec fala assim, ó. Na França, no século XIX, existia um forte materialismo, críticas à religião tradicional e confusão entre fé e dogmas. Lembra das mesas girantes? Materialismo, confusão e dogma. O que viraram as mesas girantes? Atrativos, shows e tudo mais. Então, o que Kardec faz depois que ele começa a entender o que funciona? Ele fala, ó, nós temos que acabar com isso. Então, percebe-se a necessidade de trazer o Evangelho de uma forma lógica, clara e de entendimento universal. Deixa de lado todas as partes místicas e dogmáticas que são ligadas a rituais. Qualquer religião tem o seu ritual, o seu rito, né? Ritual não entendo que é um ritual, é um rito, uma forma de se fazer, né? Você pega qualquer igreja católica, ela tem uma abertura, ela vem até um ponto e vem a homilia e depois vem para o encerramento. Todos sabem, se alguém falar aqui, qualquer fala católica a gente vai lembrar. Então isso aqui está ligado aos rituais. Nós, em religiões tradicionais, existem os dogmas. Quais são os dogmas da Igreja Católica? Os santos, as imagens dos santos são dogmas. A doutrina espírita não existe dogmas. Então ele deixou isso aqui lógico, claro, universal, tirou aquilo que era místico e acrescentou a instrução dos espíritos, que comentam e explicam como a gente aplica esse ensinamento para a nossa vida prática. Lembro que há 2 aulas atrás eu falei de Santo Agostinho? Por que Santo Agostinho vem e escreve como psicografia aquele trecho? Porque ele foi o destruidor do pecado original. Então ele vem como uma instrução e deixar isso aqui de maneira clara para todos nós. Uma coisa que é importante ressaltar aqui. Quando a gente pega... Deixa eu só procurar o primeiro capítulo aqui. O primeiro capítulo já foi feito na aula do Evangelho, né? Já está no... 3, né? O primeiro capítulo, se todos estiverem presentes, ele chama assim, não vim destruir a lei. Tem uma explicação que diz assim, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade eu vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo se acabe, sem que tudo que se acha na lei seja perfeitamente cumprido. Então, quando vem o Novo Testamento, ele fala, olha, eu não vim destruir o que foi escrito no Antigo Testamento, eu só vim dar cumprimento ao que está aqui. Isso, palavras de Cristo. Tá? Aí vem o Evangelho e fala assim, o Cristo, ele vem e fala assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, não veio destruir a lei de Cristo e nem a lei dos antigos profetas, mas sim ensiná-la de maneira clara e lógica a como vocês utilizarem. Então, isso está escrito nessa obra. Por que essa obra se chamou Evangelho segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, óbvio. Evangelhos. Então, pega-se o Novo Testamento, tira-se aquilo que é muito as orientações das comunidades cristãs, que são os dogmáticos, são aqueles outros pontos que foram colocados lá, como foi expandido o cristianismo e os livros proféticos. Ou seja, você vem como doutrina espírita, tira tudo aquilo que é dogma, tudo aquilo que é material, tudo aquilo que faz críticas às religiões diferentes, ou seja, ele tira tudo que é místico, dogmático ou que está ligado a ritual. Ele pega só a parte que está nos evangelhos e traz de maneira clara para nós. Objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos sabem, talvez não entendam o contexto, e é bom a gente entender o contexto de qual é o objetivo do Evangelho para nós. Primeiro, resgatar a essência moral de Jesus. Muitos, e quem aqui não conhece, pessoas que são religiosos, são pessoas que pregam a palavra de Cristo, mas não a vivenciam. Qual é o pensamento do espírita verdadeiro? Eu prefiro muito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita. Então, o espiritismo é resgatar a essência moral do Cristo. Esse é o papel dessa publicação, do Evangelho. Segundo ponto, oferece um guia prático de vida, ou seja, um código moral universal para nós.
sigam o que está aqui, reflitam sobre o que está aqui, vejam se estamos conseguindo seguir as orientações, que nós teremos uma vida mais evoluída, uma vida mais próspera. Vem para apoiar a reforma íntima, isso aqui dito. Reforma íntima é algo especificamente da doutrina do Espírito. Tá? Isso foi só dito e difundido com esse termo dentro da doutrina do Espírito. Eu não ouvi nenhuma outra, não digo assim, crença religiosa, mas nada que seja doutrina espiritualista falando sobre reforma íntima. Muitos falam a reforma interior, tem a mesma função, tá? Mas reforma íntima, esse termo é basicamente o Espírito. E dar uma base sólida à doutrina espírita. Então, isso aqui como objetivo. Vamos solidificar a base moral da doutrina espírita. Quando perguntam para nós qual é a nossa base, qual é o nosso livro de cabeceira enquanto espíritas? Evangelho. Ah, mas são 5 obras. Mas qual é a nossa base moral para ser espírita? Está aqui. Evangelho e Espiritismo. Retirado da onde? Do Novo Testamento, daquilo que fala sobre os testemunhos de fé e instruções morais baseadas no que Jesus deixou de exemplo. Que vem ser trabalhado através do Antigo Testamento. Porque Jesus era judeu. Jesus, sendo judeu, ele tinha isso aqui como algo que ele tinha que seguir. Aí sim, depois dele, os seus apóstolos vêm fazer o Novo Testamento. Quem lembra dos pedaços das missas cristãs, católicas, eles falam, este é o sangue da nova e eterna aliança. Então, o que é um testamento? É um atestar, é uma nova aliança. Eu venho deixar isso para vocês. Então, isso aqui é o que vem de Jesus para frente. E aqui, o Evangelho é a sequência. Então, vem como uma terceira revelação, o Espírito da Verdade, que vem trabalhando e dando a parte prática, base sólida e parte prática para a doutrina espírita. Mas, se nós consideramos o Evangelho um guia moral, como é que a gente pode aplicar na nossa vida cotidiana? Como a gente usa isso aqui para aplicação prática no nosso dia a dia? Lembra daquele do livro, lembra do filme do Chico? Quando eu estava fazendo a doutrinação, falava prega o Evangelho, a pessoa pegava e batia o Evangelho na cabeça, não é para usar nesse formato. Né? Mas como é que nós usamos ele no nosso dia a dia? Exemplos práticos. Né? No nosso trabalho, vamos agir com honestidade, mesmo quando ninguém está observando. O que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Então isso aqui é a nossa base moral como espírita. Agir no nosso trabalho com honestidade. Sempre. Na nossa família, cultivar a paciência, o perdão e o diálogo. Como é que eu cultivo a paciência? Disso aqui, qual é a parte mais difícil desses itens aqui, da tua família? Paciência, perdão e diálogo. A parte mais difícil hoje. Paciência. Ter paciência com as pessoas. Nós devemos lembrar que, quando éramos pequenos, nossos pais tiveram paciência com a gente para ensinar, para ensinar a gente a comer, para a gente se trocar. Eles tiveram paciência. O que eu vejo hoje são os jovens, os filhos, não tendo paciência para com os pais. Um exemplo só, um exemplo que meu pai e minha mãe estão aqui, então eles têm que saber que eu tenho paciência com eles também. Eu estou desenvolvendo isso. Mas eu digo assim, a paciência, porque isso é um exemplo que a gente tinha em casa. As nossas avós, mãe do meu pai, mãe da minha mãe, o pai da minha mãe, e nós éramos mais próximos. Então nós levávamos, estávamos sempre junto com a gente. A gente tinha essa paciência, não no sentido de paciência, de que eu estou tendo paciência, mas estou olhando, tá vendo que eu estou sendo paciente? Me leva para outro lugar, né? Não, a paciência de verdade. A paciência é você exercitar aquilo, de estar com eles, saber das limitações. Hoje eu moro com a minha sogra. Ela tem as suas limitações. Nós temos que ter paciência para com essas coisas. Né? Até com a intolerância. A gente fala assim, depois de um tempo, a pessoa com mais idade, ela cristaliza algumas coisas. Não melhora. Fica cada vez mais rígido. Então, nós temos que ter esta paciência. Nós temos que perdoar em família. Por que nós somos
muito mais dóceis com quem nós não conhecemos e mais agressivos com quem é de dentro de casa. É uma coisa, uma palavra. Intimidade. Com quem temos intimidade, somos mais agressivos. Então, se somos agressivos, devemos pedir perdão pela agressividade ou pelo mal-estar gerado. Se somos aqueles que sofreram a agressão, né, devemos perdoar também. E o principal está aqui. O diálogo é tudo. A beleza uma hora vai embora, a saúde uma hora vai embora. Quando a gente estiver bem velhinho, só vai sobrar uma coisa: diálogo. Nós não vamos ter a mesma disposição para viajar, para fazer as coisas com nossos netos, com nossos bisnetos, se Deus quiser, mas devemos ter diálogo, conversa. Então isso aqui a gente pode cultivar em família. Na sociedade, praticar a solidariedade, a caridade e respeito às diferenças. Ser solidário é fácil? Não. Aonde que está a dificuldade na solidariedade? Porque a solidariedade não é só material. A caridade também não é só material. Ser solidário é entender o que o outro está passando. Ser caridoso é dispor, de repente, o seu tempo para ouvir alguém, para fazer uma visita num orfanato, para fazer uma visita, de repente, num lar de idosos. Vamos exemplificar. Exemplos que a gente viveu no passado. Nós visitamos o Lar Antônia, se não me engano, né? Lar Antônia. É um lugar onde você acolhe crianças, eles acolhem crianças em situação de vulnerabilidade com os pais, com a família. Então nós fomos lá e fomos apresentados a uma menina, uma indígena, pequenininha assim, devia ter uns 6 anos, a menina, né? Mais ou menos, 6, 8 anos. Indígena? 4 anos. Ela não falava. Nós fomos perguntar o porquê. E aí perguntar, inclusive, por que ela estava ali. Que meu pai se vestia de Papai Noel e ia fazer o Natal dessas crianças. E nos chegou a informação através da diretora do lar de que essa menina tinha sido escalpelada, arrancado tudo isso aqui assim, ó, pelo namorado da mãe. E para piorar, colaram um super bonder de volta no lugar. Cola, super bonder eu falo, mas uma cola forte. Aí começou a infeccionar, febre, levaram para o hospital de clínicas. O hospital de clínicas viu o que tinha acontecido e tirou, entregou no lar. O lar tratava. Agora, aonde estava a nossa solidariedade e caridade? Estava em fazer o Papai Noel ou estava em pelo menos ouvir essa história e tentar fazer algo para mudar? E como é que a gente muda essa realidade? A gente só consegue mudar essa realidade apresentando para os outros. Ó, isso aqui eu presenciei e eu ouvi. Né? A gente foi lá, foi entender o que eles precisavam, materialmente falando. Essas crianças não precisam de muita coisa material. O lar tem tudo. O que elas precisam é que você chegue lá e converse, que você dê um abraço, que você entenda, que você converse com elas, né? Então, isto é solidariedade e caridade. Isto aqui na sociedade é você botar o evangelho em prática. E respeitar as diferenças, sabemos que não somos iguais. Aqui dentro desta sala hoje, nós temos pessoas iguais 100% ou não? Iguais, eu digo assim, desde nível de conhecimento, condição social, conhecimento sobre a doutrina espírita. Não. Agora imagine no bairro, imagine na cidade, no estado, no país, no mundo. Então, nós temos que aprender a respeitar as diferenças. Mas é hoje em dia, né? Nós não temos um respeito às diferenças, ou seja, muitos não aplicam um código moral, muitos não têm um código moral. Nós espíritas temos, e a quem muito é dado, muito será cobrado. Tá? Em nós mesmos, aplicar isso aqui em nós mesmos, vimos sobre o trabalho, sobre a família, sobre a sociedade, agora na gente. Como que a gente aplica os ensinamentos do Evangelho em nós mesmos? Autodomínio é um exemplo. Dominar as minhas paixões, meus vícios. E vícios eu posso, não só vícios materiais, não entendam vícios como algo que está falando de alcoolismo. Não estou falando disso. Estou falando de vícios, nós todos temos vícios.
seja em televisão, seja no escuro do celular, né? Nós procrastinamos, então a gente tem que dominar os nossos instintos e os nossos vícios. Usar essa base, usar isso aqui, usar o Evangelho como um guia para esse tipo de situação. Cultivar a humildade. Ser humilde. Humilde para com todos. Não é querer ser o famoso PDD. Você sabe o que é PDD, né? Professor de Deus. Não é querer ser PDD para ninguém. Aqui ninguém está querendo trabalhar nesse sentido. Tanto que a gente fala, eu falo muitas vezes para nós aqui, que nós não é uma aula. Não existe uma aula, ninguém aqui é professor. O que nós somos, aqui no Joana, que é professor de verdade, nós não somos professores. Nós estamos compartilhando experiências e conhecimentos adquiridos. Pode ser que eu esteja passando por um conhecimento que eu tenho, que é o meu formato, o que eu entendo, que outra pessoa vai chegar e falar, olha, vou contribuir com tal, mas seja meu meta. Eu tenho que ter o quê? Humildade para saber que eu não sou a verdade absoluta de tudo. Né? E o principal, vigiar, né? Ter vigilância sobre os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vigiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Orai e vigiai. Já foi falado, acho que 1 ou 2 aulas atrás, exatamente essa palavra. Você nessa não foi na do Evangelho que a gente falou. Sobre orai e vigiai os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não é vigiai o colega, vigiai a gente. Né? O orar não é rezar, fazer a oração de maneira decorada. O orar é estar em silêncio, ouvir a você mesmo, silenciar os pensamentos, conectar, como disse o Raul Seixas, eu sou a luz das estrelas. Então a gente tem que silenciar os nossos pensamentos e vigiar, tanto eles quanto os nossos sentimentos. Sentimentos são difíceis de vigiar, correto? Quais sentimentos devemos vigiar? Os positivos ou os negativos? Todos. Sentimento positivo em excesso também faz mal. A pessoa que ama demais não ama ninguém. Não ama nada. Não tem apego. Né? É a pessoa que ama todo mundo, mas acaba não amando a ela mesma. Por isso que eu falo, tem que cuidar um pouco, tem que vigiar ambos os sentimentos. Os nossos pensamentos também. E eu penso assim, eu tenho estudado, né, o Evangelho. E cada vez que você lê um capítulo, acho que de todas as questões ali, família, sociedade, o que mais pega é essa parte da vigilância sobre os pensamentos e sentimentos. Porque cada capítulo traz ensinamentos que você para pensar, eu não faço 1/3 disso, eu não faço, nossa, nada. Sim. Né? E aquilo ali começa a te angustiar, e aí vem o sentimento. Né? E muitas vezes não consegui fazer isso ainda, uma hora eu chego lá, mas é bem difícil. Eu acho que a parte, pra mim, acho que é a parte que mais pega. Essa questão ali da vigilância, né? Os pensamentos, os sentimentos, e quando você começa a ler é como se fosse um tapa na tua cara. Todo capítulo é um tapa na cara. Porque você percebe que você não faz nada daquilo. Se você ler esse capítulo daqui 1 ano, ele vai te dar outro ensinamento. Exatamente. As mesmas palavras, a gente amadurece, né? Conforme a gente vai amadurecendo e tendo um novo entendimento. Quando a gente ouvia falar, as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre vigiar os pensamentos e os sentimentos, ou seja, o vigiar e orar é o seu conceito, não fazia muito sentido. Não fazia um sentido assim, tão grande quanto ele é hoje. E pode ser que daqui 1, 2 anos ele seja maior ainda. Né? E é muito atual, né? Se a gente para pensar, foi escrito há muito tempo, mas ele é muito atual na nossa vida. Sim, totalmente. Ele não tem... E ele nunca sai de moda. Se pegar tudo que está aqui, nós podemos aplicar até o dia de hoje. Por isso foi buscado os livros do Evangelho. E aí vem aquele sentimento de culpa. E aí está aqui, né? Autodomínio. E cada vez que eu faço esse trabalho, que eu venho trabalhar a reforma íntima, como diz aqui, né? Eu venho apoiar a reforma íntima e dar base sólida para a nossa doutrina, quando a gente busca a vigilância sobre os pensamentos e sentimentos, nós vamos ter sentimento de culpa. Aí é autodominar. Nós não podemos nos culpar por algo que nós até então não tínhamos o conhecimento. Nós buscamos agora e entendemos agora. Agora sim,
trabalhar para que não ocorra o mesmo erro, seja ele na sociedade, na família ou no trabalho. Então isso aqui é o que a gente vai trabalhar com um guia moral, como a gente vai aplicar no nosso dia a dia. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou trazer como uma reflexão final assim para vocês, é algo que para nós, eu até deixei anotado, fica escrito no slide para mim, os meus raciocínios sobre esse tipo de tema. A minha reflexão final sobre o tema é que a gente verdadeiramente use, que a gente consiga colocar desta porta para fora o que a gente trabalhou aqui hoje. Que por mais simples que pareça o sentimento que eu falei para vocês, a informação, quando eu coloco a foto do Raul Seixas e falo para vocês assim, ó, tem conteúdo bom, que esse conhecimento grave, que a gente lembre dessas coisas e consiga aplicar para a gente, transmita isso para alguém. Por isso o pessoal fala, puxa, mas eu não vejo nada de bom no que é feito hoje. Mas calma lá, a atualidade não tem nada de bom, então vamos resgatar um pouquinho do passado. Vamos ver o que disse o Evangelho e aonde as pessoas se aplicam nisso. Depois tem uma outra apresentação que eu quero, só para contextualizar, vou colocar algo. Os que estiveram na aula de uma quarta-feira que eu dei vão saber o contexto, mas aqui é só para ilustrar um pouquinho dessa reflexão final. Então, que a gente realmente consiga pegar estas informações que a gente teve hoje e a gente aplicar lá fora. Que saia da teoria. Que a gente consiga levar a teoria do que está nesta obra, que foi escrita em 1854. Nós estamos em 2025 e ainda não conseguimos, muitos de nós, colocar o que está aqui em prática. Às vezes, 1 ou 2 capítulos. Tá? Quando a gente tece a linha do tempo e eu volto aqui, começou a ser escrito, olha quantos anos atrás, olha quantos milênios atrás foi escrito. Começou a legalizar e moralizar alguma coisa. Né? Olha quanto ensinamento teve aqui. Olha quanta coisa foi feita aqui, para que a gente pensasse. Kardec foi extremamente inteligente quando pensa somente os evangelhos. Na minha opinião, a espiritualidade estava, pensa isso aqui, escreve isso aqui, porque o restante não vai fazer sentido para o que a gente está querendo na evolução. Isso aqui é história. Qualquer livro disso, isso aqui, a Bíblia é um livro de história. É um livro de história. Quando você tira fora os evangelhos, que são as instruções, que tem as histórias do que aconteceu, tudo isso aqui é história. É como se eu pegasse hoje um documento da Casa Espírita Perseverança e digamos que a Cíntia fosse abrir uma Casa Espírita Perseverança em outro lugar. Eu estou orientando ela através daquela época epístolas, né, as cartas, de como você vai abrir uma casa e conduzir uma casa espírita em outro lugar. Hoje nós temos um estatuto social, assim, epístolas, como você fazia. Né? Quando eu venho aqui em atos que narram a expansão, assim, se eu trazer o nosso dia a dia, quais são os atos que nós temos na Casa Espírita Perseverança? A data de fundação, quantos trabalhos nós temos, quantas pessoas atendemos, então esses são atos. Atos, se eu colocar aqui Atos dos Apóstolos, que narram essa expansão, e trocar isso por Atos dos Espíritas, nós temos toda a história espírita. Apocalipse é o livro das profecias, né, galera? Tem muito dogmático. Então, saca fora tudo isso aqui, deixa só o que importa e escreve uma obra. Isso vai baseado no Espírito. Isso vai trazer contexto. Então, quando a gente traz isso, eu espero que a nossa reflexão final do dia de hoje, desse encontro, desse dia, que a gente consiga. A mensagem principal que a gente saiba que esse livro é o nosso guia para uma vida mais ligada à moral cristã e que a gente leve isso para fora. Que a gente pegue tudo que está escrito aqui e que a gente aplique no trabalho, na família, na sociedade. E principalmente com a gente mesmo. Se a gente entender o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo,
pode jogar fora tudo dali para trás. A gente já atingiu a máxima da moral, e não que só a doutrina espírita. A doutrina espírita vem, como diz aqui, né? Ela vem oferecer um guia prático. Então, de maneira prática, ele está dizendo, usem isso nesses itens aqui e sigam o primeiro mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E não é aquela devoção, aquela coisa absurda. É com racionalidade, com equilíbrio. Quando a gente alcança esse equilíbrio, quando a gente chega numa aula, num encontro espírita, e a gente vê isso aqui, eu entendo que a gente encontrou um equilíbrio. Nós temos um equilíbrio mínimo. Eu consigo mostrar para vocês que nesta figura existe uma letra de música escrita há 50 anos, 51 anos atrás, na minha conta, 51 anos atrás, que falava sobre ensino de harmonia e virtude. E a gente muitas vezes não estava sabendo o que quer dizer esse contexto aqui. Então que a gente literalmente, como reflexão final, leve isso. Leve para casa, leve porta para fora. Não fique só na aplicação teórica da casa espírita. Não é só no momento que a gente chega aqui que a gente quer encontrar o nosso equilíbrio, que quer encontrar a nossa paz. Eu acho que isso, no meu conceito, eu acredito que isso tenha que ser levado porta para fora. Tem que aplicar isso no dia. Nossa missão é transmitir esse conhecimento. Nós temos o conhecimento. Ah, mas se a pessoa não é espírita, não tem problema. Lembra que a gente colocou aqui? Respeito às diferenças? A crença é uma diferença. Eu posso não acreditar na doutrina espírita. Por exemplo, eu posso não concordar com nada, absolutamente nada, de como os mormons trabalham. Mas eu respeito 100% a forma que eles fazem. Nunca vou desrespeitá-los, nunca vou falar mal da crença deles, porque eu tenho respeito às diferenças. Exercitar isso começa dentro de casa, tá? Nós temos médiuns dentro da casa, eu vou falar assim, ó, o Jonathan é diferente da Cíntia, que é diferente da Flávia, que é diferente da Alessandra, que é diferente de mim. Nós temos que respeitar essas diferenças para ter um mínimo equilíbrio. Então isso começa dentro da casa espírita, entre os médiuns. E aí a gente começa a transmitir isso para as pessoas que vêm até nós. Usar isso. Então devemos como reflexão esse ensino de hoje. Vamos colocar para fora e deixar a teoria de lado e botar em prática o que a gente aprendeu. Só queria que você me ajudasse aqui. Eu quero colocar aquele outro pedacinho só para contextualizar como é o do rapaz ali do Raul Seixas, tem um outro que eu vi também.